após então o processamento e interpretação, nós aqui queremos partilhar com os nossos convidados aquilo que são então os grandes domínios onde jazem os nossos recursos minerais. E aqui também é a mesma área, cada ponto que aí representa é uma anomalia que está dentro daqueles domínios que constituem a zona que nós chamamos de zona de levantamento intensivo, que são as nossas áreas. Nós aqui encontramos áreas com potencial de diamante, minerais metálicos, ferrozes e também não metálicos. Aqui é um exemplo das centenas ou milhares de anomalias de levantamento geofísico nessa parte. Aqui é necessário fazer um modelamento de cada anomalia. Por norma, são corpos intrusivos e as rochas intrusivas tendem a ser mais magnéticos quando elas têm na sua composição alguns minerais ferromagnéticos. Então é preciso fazer um modelamento para saber, para se ter a noção daquilo que é a dimensão e a profundidade daquele corpo jaz. Aqui um outro exemplo que nós trouxemos da parte noroeste, onde as áreas, essas manchas que aí estão, são as áreas que têm um potencial de determinados minerais. Tem uma parte verde que é o cobre e o cobalto, tem aquela parte que é o silicones e minerais polimetálicos, tem outra parte que é os fosfatos. E assim então, vamos para a parte leste do território nacional, comporta 9 blocos. A parte azul representa o bloco 1 da parte da zona 2 da zona leste, onde temos então vários plásticos que representam as grandes áreas com potencialidade para corpos hiperlíquidos. E o mesmo então fez-se um exercício de fazer a sua modelagem. Aqui é o bloco 2, bloco 3, e também temos aqui alguns exemplos daquilo que constitui algumas anomalias. Também é o mesmo bloco, um exemplo típico. É o mesmo bloco, vários corpos. E aqui temos o bloco 4, também, aqui podemos ver como a geofísica é fundamental. Hoje os recursos minerais já não se encontram na superfície, na sua maioria, estão na subsuperfície e não tem como chegar lá diretamente. Então daí a importância de fazer os levantamentos geofísicos. Para então, a geofísica no caso da radiometria, na magnetometria, ela vai realçar os corpos que estão no subsolo. Aqui nós vemos 3 corpos, um deles está à flora, vai até 30 metros, o outro está a 100 metros de profundidade, o outro a 300. E a geofísica consegue realçar isso. Aqui temos na zona 3, que é a parte sudoeste do território nacional, são 8 blocos. Após o processamento, então, fizemos então aquilo que é a interpretação das principais áreas que hoje estamos a considerar como zonas polimetálicas, onde jazem os minerais metálicos. Aí encontramos várias zonas onde ocorrem os recursos minerais. E com destaque então o complexo dado-androtosítico, que aquela parte tracejada em branco era a parte conhecida antes do Plano Nacional de Geologia e já estava mapeada. Hoje, com a magnetometria, veio realçar o corpo, então ela revela o corpo e nós podemos ver a configuração e a geometria real do complexo dado-androtosítico, sem a influência da cobertura sedimentar que é o carbonato. Aqui é o bloco 9, da parte sudeste do território nacional. Aqui é importante salientar de que os contornos daí envermelhados são as partes ricas ou que têm um potencial em diamantes. E também na parte extremo direito é a continuidade do bloco verde, onde está uma parte bastante rica com um grande potencial em cobre. E aqui queríamos realçar o complexo carbonatosítico. Por que o complexo carbonatosítico? É um complexo que é composto com várias rochas, onde predomina o anortosítico, o gapo, o clorito, o diorito e várias outras. O que me surpreende também dentro do complexo, ele incluiu dentro dos granitos e no complexo incluiu um carbonatito. Ou seja, então é fundamental aqui a aplicação da geofísica. E fez-se aqui um exemplo de modelar os corpos. Então fez-se mais ou menos o dimensionamento dos corpos que compõem o complexo dado-androtosítico. Aqui é um exemplo, cada corpo deve ser modelado, tem que ser conhecida a sua dimensão e a sua profundidade, aquela jaz, que também é um exemplo. E
aqui nós temos, Sua Excelência, Sr. Ministro, falando do carbonato de Longões. Dizer carbonato de Longões faz parte de algumas dezenas de carbonatites e corpos alcalinos que o território nacional possui. E aqui nós trouxemos não um carbonatite, trouxemos como exemplo numa aldeia da Serra das Neves, está no município de Camcuio, e é um corpo magmático, e aqui então tivemos, através dos dados do levantamento da Geofísica, fazer a modelagem então deste corpo alcalino. Tem um potencial em minerais britados, terras raras e outros. Também temos aqui alguns domínios de cor amarelo, são as áreas potenciais de ouro. Aqui não está muito visível a parte vermelha, onde está o grupo Tejão, tem um potencial em ferro, e outros corpos intrusivos também ricos em minerais metálicos, que são de a cor lilás. E também fizemos a modelagem de cada cor. Aqui é a província do Namibe, é uma área rica em crômio, níquel, elementos de grupos da platina, e fez então também anomalia, interpretou-se então algumas anomalias aqui. Por fim, os corpos que estão aí diferenciados azul são corpos intrusivos e possuem grande potencial em minerais, crômio, níquel, cobalto e elementos do grupo da platina. É fundamental a integração dos métodos de física. Após o levantamento aéreo, houve necessidade de se fazer então a gravimetria. Na geofísica é fundamental fazer a integração de dados. Então aqui usou-se nesse caso particular, esse exemplo, a gravimetria para então confirmar e dimensionar o corpo que foi realçado na magnetometria. E como sabíamos também que a parte leste e sudeste da Angola tem uma cobertura sedimentar muito grande. E já era conhecida a composição do Kalahari, das areias ocras, polimórficas como a camada inferior, mas não sabíamos a variação do contato litológico entre o Kalahari e a rocha que faz o embasamento. Então, usou-se a sísmica passiva, que é um método sísmica passiva porque ela não usa uma fonte artificial. A fonte dele é natural, através das ondas do mar e o fluido sísmico. Então, foi possível nós fazer então, a estimativa, através da sísmica passiva, da espessura de Kalahari, e sabemos agora como é que varia a camada de Kalahari. Ela, na medida que vamos mais para o sul do país, a profundidade vai aumentar, e realmente nós estamos confiantes e satisfeitos com esses resultados, porque sabemos que, por exemplo, a bacia de Tuvelai é uma bacia hidroide, e ela, a parte da Angola, a parte da montanha, a parte da recarga. Então, essa configuração geométrica que os dados assim ajudam-nos a interpretar melhor esses dados. Aqui, mais ou menos, mostra os pontos em que foram colhidos ou adquiridos dados da sísmica passiva. O outro método que foi utilizado para analisar foi o eletromagnético. Aqui não farei ilustração, porque o nosso administrador vai poder realçar melhor isso. Mas dizer que o método eletromagnético é bastante usado, não só para a hidrogeologia, também na prospecção de recursos minerais. Ele vai medir, sobretudo, a condutividade e a resistividade das rochas e minerais. É um método muito importante. Por isso, para nós, estudos geológicos, a integração dos métodos magnético, gravimétrico, sísmico e elétricos é fundamental. Quanto mais tempo fizermos, mais integramos os dados, diminuímos a ambiguidade e nós temos noção real ou muito próximo do real do corpo que nós estamos a estudar. Após a aplicação do método eletromagnético na bacia de Tuvelai, nesse caso concreto, foi para estudar os aquíferos que compõem a bacia de Tuvelai, fez a perfuração, e um dos métodos que se aplica é a geografia, e a geofísica de poço. E aqui houve então um estudo da resistividade, do gamma ray, da temperatura do fluido. É importante saber isso. E, como conclusão, dizer que o levantamento geofísico foi muito positivo. Aumentou o nível de conhecimento geofísico do território nacional, permitiu identificar muitas anomalias magnéticas ou geofísicas que nós temos, e permitiu também estimar a espessura do Kalahari,
E para nós é importante e é fundamental continuarmos a estudar, que haja mais planejamento. E muito obrigado pela atenção.